Eu posso te fazer uma pergunta antes de nós começarmos este vídeo, antes de darmos início ao conteúdo principal deste vídeo. O que você faria se Jesus chegasse para você e dissesse para você assim: o que queres que eu te faça? O que você tem agora em mente para poder pedir para o Senhor Jesus? Qual é a bênção, o milagre, a libertação, a cura, a solução de um problema? Eu não sei, mas o Senhor bem sabe. Fique comigo até o final deste vídeo e muito Deus tem a falar com você, eu tenho certeza disso. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Na Presença de Deus. Meu nome é Silvio e que Deus possa te abençoar de uma forma tremenda, maravilhosa, que a graça do nosso Deus possa estar presente na tua vida e na vida de toda a tua família, que Deus te abençoe de uma forma maravilhosa. Este homem que fez, para quem Jesus fez essa pergunta, era um cego, conhecido como Bartimeu. Esse cego, ele era um homem que ficava numa estrada próximo ali da cidade de Jericó. Jesus tinha ido até a cidade de Jericó, estava saindo da cidade, uma grande multidão acompanhando Jesus. E o Senhor Jesus ali, acompanhado por aquela multidão, é lógico, evidente que houve um barulho muito grande. E muitas pessoas gritando, outros glorificando a Deus, dando graças a Deus. E o cego, que não podia enxergar, evidentemente, mas ouviu aquele barulho e começou a perguntar: o que está acontecendo, que barulho é esse? E alguém avisou para ele: olha, Jesus está passando aqui. E ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Mas no meio de uma grande multidão, no meio daquele barulho todo, alguém poderia pensar que Jesus não iria ouvi-lo. E muitas pessoas começaram a repreendê-lo: não, para de gritar, não fique gritando não. Por que essa gritalhada toda? Para com isso, ele não vai te ouvir, olha como é que está a multidão. Mas só que o nosso Deus é poderoso, nosso Jesus é maravilhoso. E parou toda aquela multidão, parou todo mundo, e Jesus falou: vai lá, chama aquele cego, que hoje eu quero fazer uma obra maravilhosa na vida dele. E aquelas mesmas pessoas que tinham falado com ele para se calar, foram as pessoas que foram lá e falaram com ele: olha, levanta-te, porque ele te chama. E aí ele se levantou e foi até diante do Senhor. E quando ele chegou diante do Senhor, o Senhor perguntou para ele: o que queres que eu te faça? Essa pergunta, ela leva as pessoas muitas vezes a não entender por que Jesus perguntou para um cego: o que queres que eu te faça? Existe até um determinado pastor, muito abençoado por sinal, que eu gosto muito de ouvir as mensagens dele, que diz que Jesus tem senso de humor, né? Ele fala assim, lá na pregação dele, que Jesus tem senso de humor porque perguntou para um cego: o que queres que eu te faça? Mas não é isso, né? Nós sabemos que não é dessa maneira. Por que Jesus perguntou para o cego então: o que queres que eu te faça? A pergunta, a resposta, melhor dizendo, mais clara e evidente que nós podemos imaginar, é que o cego iria dizer: Senhor, que eu veja, Senhor, que eu tenha vista, Senhor, me cura da cegueira, eu quero voltar a enxergar. Mas se Jesus fez essa pergunta, o que nós temos que entender é que tem um significado enorme, um significado lindo, maravilhoso nessa pergunta. Porque Jesus, ele quer que nós sejamos claros naquilo que nós pedimos para ele. Jesus quer que nós sejamos específicos quando vamos falar com Deus. Quando você for falar com Deus, seja claro naquilo que você quer receber de Deus. Dobre o seu joelho, ore, fale com Deus, mas fala assim claramente.
Conversa com Deus, porque o prazer de Deus, o prazer do Senhor Jesus é ouvir a tua voz, é ouvir a tua palavra, é ouvir a tua oração. É como um pai amoroso, muito amoroso, que não existe na terra. Por mais amoroso que eu seja com os meus filhos, eu amo os meus filhos, mas por mais que eu ame os meus filhos, não existe amor igual ao do Senhor Jesus. E se você conhecer um pai, eu estou citando pai, porque eu estou falando do Senhor Jesus. Eu estou falando do nosso Deus, que é o Pai da eternidade. É Ele que deu a vida por nós. Nós somos chamados. Ele teve um amor tão grande por nós, que segundo o apóstolo João nos diz, vede com grande caridade nos tem concedido o Senhor, que sejamos chamados de filhos de Deus. Então isto é uma palavra maravilhosa, você poder ser chamado de filho de Deus, e somente através de Jesus Cristo é que nós tivemos e temos essa condição de ser chamado. Por isso eu estou citando o Pai, tá? Mas veja bem, se você conhecer um pai que, por mais amoroso que ele seja, por mais carinhoso que ele seja, não vai chegar perto ou próximo do amor de Deus, o amor que o Senhor tem por nós. E Deus, Ele gosta de ouvir a nossa oração. Deus, Ele gosta, Ele tem prazer que nós oramos a Ele, porque Ele quer ouvir a nossa voz. Ele quer que nós buscamos a Ele e Ele tem prazer nisso. Então, quando você está orando, você não está assim oferecendo, digamos assim, um sacrifício de estar de joelho dobrado orando, não. Você está falando com o Deus que tem todo o poder no céu e da terra, e Ele tem prazer de ouvir a tua voz. Então, quando você fala com Deus, Deus ele tem prazer de ouvir a sua oração. E Ele quer que você seja claro, Ele quer que você seja específico. O que você está precisando que Deus faça na sua vida. Tudo que Jesus fez, tudo que Ele falou, tudo que está escrito na Bíblia, nos ensina alguma coisa. E o ensinamento de hoje é: Deus quer que você seja específico quando for pedir uma bênção para Deus. Quando você for falar com Deus, fala claramente. Fala: Jesus, eu estou passando por essa e essa situação e eu preciso que o Senhor faça isso para mim. Porque o Senhor, Ele se agrada que você converse com Ele. Quando Ele perguntou para o cego: o que queres que eu te faça? Ele estava dando ali um número, uma quantidade tão grande de opções, né, que aquele cego poderia pedir. Igual eu costumo dizer que o cego poderia querer outra coisa. Jesus sabe tudo que nós queremos. Ele conhece a nossa mente, o nosso coração. Ele sabe de tudo. Mas o que Ele fez essa pergunta é para nos ensinar como que nós devemos pedir a Ele. E eu costumo dizer que o cego podia querer outra coisa. Não é porque ele era cego que ele só queria uma coisa. Ele só queria ver. Quem sabe ele poderia estar precisando de outra bênção e nós, na nossa limitação como ser humano, até porque nós não conhecemos apenas a história que nos é transmitida através da palavra de Deus, nós não sabemos exatamente a vida daquele cego, que tipo de problema ele poderia estar enfrentando. Mas o que ele queria era realmente ser curado da cegueira. E ele falou com Jesus: Senhor, que eu tenha vista. Senhor, que eu seja curado da cegueira. Eu quero ver. Em várias traduções, você vai encontrar diversos tipos de respostas que levam a uma só resposta, que é: ele queria ser curado da cegueira. E Jesus falou com ele que a fé dele o salvou. Olha só que no versículo 52, eu vou repetir com você aqui. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia a Jesus pelo caminho. Você entendeu essa palavra? Porque Jesus falou com ele: vai, a tua fé te salvou.
ele não apenas recebeu a bênção, ele não apenas foi curado da cegueira, mas recebeu pela fé a salvação em Jesus Cristo. Você percebeu que no início, quando eu comecei a explicar para você, ele disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando alguém chamava Jesus de filho de Davi, estava reconhecendo que Jesus tem direito ao trono de Israel por fazer parte da linhagem de Davi. Ele reconheceu que Jesus é o enviado, o Messias, aquele que deveria vir para cumprir nele a promessa que Deus havia feito a Davi. Filho de Davi significa fazer parte da linhagem de Davi, da descendência de Davi. Jesus, ele fazia parte da árvore genealógica de Davi. E Davi, Deus havia prometido para Davi que da sua descendência levantaria o Cristo. Olha só, essa palavra é linda, ela é maravilhosa, porque ela nos traz um entendimento tão grande que por aquele homem reconhecer a divindade de Cristo, reconhecer que em Jesus não estava apenas ali um profeta, não estava ali apenas um pregador, um mensageiro, muito mais do que isso. Estava ali o Filho de Deus. E Jesus falou com ele: vai, a tua fé te salvou, porque Jesus conhece o coração das pessoas. Ele sabe quem acredita, quem não acredita nele, quem crê, quem não. Ele sabe quem crê, quem não crê na Bíblia. Ele conhece o coração da pessoa. Então aquele cego recebeu uma palavra de Jesus: vai, a tua fé te salvou. Mas você percebeu que ele não foi embora, ele foi seguir Jesus. Aí que está a essência da palavra, a essência do entendimento. Por quê? Jesus falou com ele: vai. Ele não foi. Alguém poderia imaginar assim: Jesus está indo para lá, o cego veio de cá. Jesus falou com ele: vai, a tua fé te salvou. E ele seguiu a Jesus pelo caminho. Então Jesus, ele tem para você muito mais do que simplesmente a cura, o milagre, a libertação, a solução dos seus problemas. Jesus tem para você a salvação. E não é apenas para você ir na igreja, receber a bênção e seguir sua vida, não, meu querido. Não vá na igreja apenas para receber a bênção, vá na igreja para seguir Jesus. Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por Ele. Eu espero que você tenha entendido esta palavra, o significado dessa palavra, por que o cego resolveu seguir Jesus. Quando uma pessoa recebe uma bênção tão grande da parte de Deus, não dá para ir embora. A união com Deus se torna tremenda. Só quem tem essa experiência com Deus sabe como que Deus é maravilhoso. Eu espero que você tenha entendido e que o Espírito Santo de Deus continue falando melhor em cada coração. Eu sempre tenho anunciado aqui no canal que nós estamos usando os fundos, como fundo musical, os hinos da cantora Martinha Cunha, com a sua devida autorização, é lógico. A Martinha Cunha, ela é amiga da nossa família, da minha esposa, é uma bênção de Deus. E eu quero que você, aproveitando essa oportunidade, visite o canal oficial da cantora Martinha Cunha, é uma bênção de Deus. Você vai ouvir hinos maravilhosos cantados por essa serva de Deus, o qual Deus tem muito abençoado. Quero pedir também para você se inscrever no canal Na Presença de Deus. Esse canal é uma bênção. Estamos aqui sempre trazendo mensagens novas, ensinamentos, pregações a respeito da palavra de Deus. Para você que não aceitou Jesus ainda, meu querido, aceite, meu querido, minha querida irmã, aceite a Jesus como teu Salvador. Jesus é lindo, maravilhoso e é muito bom servir a este Deus poderoso. Para você que se afastou do Evangelho, não fica triste não, volta para Jesus. Eu tenho orado sempre nas minhas orações pedindo para Deus dar força para as pessoas voltarem para Jesus, voltar
a servir a Deus como servia antes. Se você era membro de uma determinada igreja e não vê mais condições de voltar para aquela igreja, não se sente bem por algum motivo voltar para aquela igreja, procure uma outra igreja. Não importa o nome da igreja, denominação, nome, placa de igreja, não vai levar ninguém para o céu. O que vai levar para o céu é Jesus Cristo, é a maneira que nós servimos a Ele. Ele sim, Ele tem poder de salvar nossa vida. As igrejas existem? Tem que existir. As denominações existem? Tem que existir. Faz parte até da nossa legislação. A legislação exige. Se você for abrir uma igreja, tem que escolher o nome da igreja, registrar lá em cartório, documentação, os livros lá que precisa assinar, formar diretoria, enfim, tem toda uma burocracia que tem que ser respeitada. Então é lógico e evidente que cada igreja tem que ter o seu nome. Não estamos desfazendo de igreja nenhuma. Tá? Espero que vocês não entendam errado o que eu estou dizendo, o que eu estou falando aqui. Mas o que salva é Jesus Cristo, e disso nós não abrimos mão. E todo irmão, toda irmã sabe que realmente só Jesus salva. Só Jesus cura, liberta, batiza com o Espírito Santo. E Jesus está voltando. Tá bom? Para você que já está firme na presença de Deus, continue firme. Grandes milagres Deus tem a fazer na tua vida. Grande obra Deus tem a realizar na vida de todos vocês. Fiquem todos na paz do nosso Deus. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.